E se eu te dissesse que Egghead acaba de redefinir tudo o que você achava que sabia sobre One Piece? Fala galera, aqui é o Otaku Brazuca e hoje eu vou te mostrar por que os últimos 50 episódios do anime fizeram história. Mas tem um detalhe, um desses 5 momentos que eu vou revelar agora literalmente mudou as regras do que é possível dentro do universo de Oda. E não é o que você tá pensando. Então cola aqui comigo porque a gente vai dissecar cada segundo desses momentos. E prometo, até o final desse vídeo você vai entender por que Egghead não é só mais um arco. É o momento inusitado que separou One Piece em antes e depois. Vamos começar pelo episódio 1100. Luffy contra Rob Lute Round 2. Só que agora tudo mudou. A Labo Phase de Egghead vira palco para algo que a gente nunca tinha visto. Gear 5 em ação total contra um oponente que conhece cada truque do nosso protagonista. O corpo de Luffy fica branco, o cabelo ondula como chamas e o chão literalmente derrete sobre seus pés. Não é metáfora, o terreno vira borracha, ondulando como gelatina. A física, ela pediu demissão. Mas aqui tá o twist analítico que ninguém percebeu. Vegapunk deixa escapar uma informação crucial nesse episódio. Ele diz que nenhum livro antigo menciona a Gomu Gomu no Mi. Pensa comigo, se a fruta de Luffy nunca foi documentada, o que o governo mundial estava escondendo por 800 anos? A resposta está na comparação que Vegapunk faz. Gear 5 não é evolução da borracha, é a materialização das lendas do deus do sol Nika. Luffy não desbloqueou um poder, ele acordou uma divindade. E sabe o que torna isso mais insano? O episódio 1100 se tornou o episódio de One Piece com maior nota no IMDb de todos os tempos. A Toei Animation não só elevou a qualidade de animação, ela criou um novo padrão. As cores vibrantes, os movimentos cartunescamente impossíveis, aquelas risadas maníacas ecoando pela ilha, cada frame gritava, as regras mudaram. Agora me diz uma coisa nos comentários. Você sentiu aquele arrepio quando viu Luffy transformado pela primeira vez? Porque eu ainda fico emocionado com essa transformação. Mas calma, porque se você achou que Gear 5 contra Lute foi o ápice, você não estava preparado para o episódio 1127. 15 anos. Esse é o tempo que a gente esperou por esse momento. Arquipélago de Sabaody, episódio 404. Kizaru humilhou os chapéus de palha sem nem suar. Luffy não conseguiu tocar nele. Agora, Luffy engole um feixe de luz. Deixa eu repetir porque isso é absurdo. Luffy em Gear 5 literalmente engole a luz de Kizaru e depois aumenta seus músculos até ficar gigante, agarra o almirante mais rápido da marinha e o arremessa para o céu como se fosse uma bola de beisebol. A coreografia dessa luta é extremamente insana. Clones de luz dourados por todos os lados, efeitos luminosos explodindo e Luffy no centro disso tudo provando que agora ele joga no mesmo nível. Mas aqui tem uma camada de significado que passa batido. Quando Luffy diz que eles ficaram 100 vezes mais fortes desde Sabaody, isso não é exagero. Isso é um paralelo direto com o que Shark disse sobre Rayleigh no arco anterior. Oda está nos dizendo sem sutileza que Luffy alcançou o patamar de seu mestre. Ele não é mais o aprendiz, é um imperador enfrentando um almirante de igual para igual. E mesmo com Kizaru sendo temporariamente afastado da batalha, ele retorna dividindo-se em múltiplos feixes de luz. Porque aqui está a verdade, mesmo derrotado, um almirante não cai facilmente. E essa luta provou que Luffy finalmente chegou lá. Mas Egghead não é só sobre poder bruto, é sobre coração. E nenhum momento exemplifica isso melhor que o episódio 1137. Kuma, um homem transformado em arma, programado, controlado, sem vontade própria. Apenas uma máquina executando ordens do governo mundial. Pelo menos era isso que deveria ser. Mas quando Bonnie, sua filha, está prestes a ser morta por Saturn, algo impossível acontece. Kuma atravessa um exército da marinha, levando tiros, sangrando e ainda assim avançando. Ele para o ataque de Saturn com o próprio corpo e então ele fecha o punho.
Esse soco, esse único soco em Saturn é carregado com mais emoção do que temporadas inteiras de alguns animes. Porque não é sobre força, é sobre amor. Um amor tão profundo que transcendeu programação, tecnologia, controle mental. O corpo de Kuma pode ter sido escravizado, mas sua alma nunca deixou de ser pai. E aqui está o detalhe que parte o coração. Bonnie está chorando, pedindo desculpas ao pai. Ela carrega a culpa por tudo que ele sofreu. E mesmo sem memórias, mesmo sem livre-arbítrio, Kuma escolhe protegê-la. Esse momento valida uma das frases mais antigas de One Piece. Os laços que nos conectam são mais fortes que qualquer poder. Ah, e Saturn, ele se regenera do soco, porque o maluco é imortal. Mas o dano emocional, esse foi permanente. E isso nos leva diretamente ao próximo momento. Episódios 1143 e 1144. A ilha inteira de Egghead está cercada. Saturn percebe que não consegue parar a transmissão de Vegapunk sozinho. E então, 4 círculos de invocação aparecem simultaneamente. Chamas negras, raios, e de dentro deles emergem os outros 4 anciões em suas formas monstruosas. Vamos destrinchar isso porque é absolutamente insano. Marcus Mars como um pássaro Itsumade gigante, Topman Warcry como um javali chinês Fenshi, Itambarum Venus Juro como um cavalo esqueleto Bakotsu e Shepherd Jupiter como uma criatura que literalmente cava pelo subsolo. Cada um deles emanando um poder destrutivo que faz você perceber, os chapéus de palha não têm chance contra isso. E é exatamente esse o ponto. Pela primeira vez em muito tempo, Luffy está completamente superado em número e poder. Não é um Shichibukai, não é um Yonkou. São os 5 líderes máximos do governo mundial, todos com frutas do diabo Zoan míticas, todos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Sanji desesperadamente grita para fugirem, porque não existe vitória aqui, só sobrevivência. Esse momento recontextualiza toda a escala de poder de One Piece. Oda está nos dizendo, o verdadeiro jogo nem começou ainda. Mas se tem alguém que não entendeu memorando sobre recuar, é Zoro. E isso nos leva ao episódio 1150, o episódio que deixou todo mundo em choque. A Labo Phase sendo dividida ao meio, o Thousand Sunny tentando escapar, e no Juro em sua forma híbrida de cavalo esqueleto perseguindo-os pelo céu. Jinbe arremessa Zoro no ar, e no meio do voo, Zoro para o ataque de Nujuro com o Two Sword Style Restful Paradise Rashomon. As lâminas colidem e ambos reconhecem algo. O oponente possui uma espada Kitetsu. Aqui está o mistério que Oda plantou. Zoro carrega a Sandai Kitetsu, a espada amaldiçoada de 3º grau. Nujuro empunha a Shodai Kitetsu, a mais poderosa e amaldiçoada de todas. Essa conexão não é acidental. Oda está semeando algo para o futuro. Um confronto que ainda vai acontecer. Um confronto entre 2 espadachinhos, 2 espadas amaldiçoadas, 2 destinos entrelaçados. E tem mais, enquanto Zoro enfrenta Nujuro, os anciões derrubam o gigante de ferro no oceano, cortando a transmissão de Vegapunk antes que ele pudesse revelar a verdade sobre o que é a vontade do D. Múltiplas reviravoltas no mesmo episódio, cada uma redefinindo o que está em jogo. Então resumo rápido antes do fechamento. Gear 5 reescreveu as regras da física. Luffy provou que está no nível de um almirante. Kuma mostrou que amor transcende programação. Os 5 anciões revelaram que a verdadeira guerra nem começou. E Zoro estabeleceu uma conexão com Nujuro que vai definir batalhas futuras. Egghead não é só o melhor arco do anime de One Piece em anos, é o arco que dividiu a série em 2 eras. E aqui no Otaku Brazuca, a gente vai continuar dissecando cada frame, cada detalhe, cada simbolismo escondido. Se você ainda não é inscrito, aperta aquele botão agora, porque toda semana tem análise profunda, teorias e discussões sobre o anime que a gente mais ama. E deixa nos comentários, qual desses 5 momentos te deixou mais impactado, porque eu preciso saber. Eu sou o Otaku Brazuca e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!